E aí, galera, nós vamos falar agora sobre a regrinha para dar nome para compostos orgânicos, certo? Como é que funciona a nomenclatura de uma substância orgânica. E basicamente, para tudo que você vai ver em orgânica, tem basicamente o mesmo esquema, entende? A nomenclatura é sempre feita assim. Você tem uma palavrinha inicial que você chama de quê? Que você chama de prefixo. Beleza? Prefixo é o que vem antes, é claro. E do que depende esse prefixo? O prefixo tem a ver com o número de átomos de carbonos. Tudo certo? Então, a primeira coisa que vem é o prefixo, que depende do número de carbonos. O que você tem depois? A segunda parte do nome, eu posso chamar de intermediário, eu posso chamar de infixo, como você quiser, tá? Parte do meio, intermediário ou infixo, tá? E do que depende isso? Esse infixo depende do tipo de ligação que você tem entre carbonos. Entre carbonos, tem que ficar claro isso, tá bom? Beleza? Tipo de ligação entre os carbonos. E tem a última parte do nome. Essa última parte do nome você vai chamar de quê? Vai chamar de sufixo. E o que é sufixo? Sufixo depende de qual função ou qual classe orgânica a substância pertence, tá bom? Em química orgânica a gente chama de função, tá bom? São as classes. Qual função orgânica a substância que você está trabalhando pertence. Beleza? Vamos lá? Quando se fala de nomenclatura, como é que é o esqueminha? Tem um prefixo, que depende do número de carbonos. Tem a parte do meio, que depende do tipo de ligação, se é simples, se é dupla ou se é tripla. E o último nome, chamado sufixo, depende de qual função orgânica nós estamos falando. Beleza? Isso é uma regra básica que vale para a maioria das substâncias orgânicas. Começa pelo prefixo, depois você coloca o infixo ou intermediário e por último você acrescenta o sufixo correspondente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar do prefixo. Quais são os prefixos possíveis? Você vai usar a palavrinha met, tá, mas quando que tem a palavra met? Quando a sua molécula tem apenas um átomo de carbono, beleza? Professor, se tiver 2 carbonos, o que a gente vai usar? Aí você vai usar a palavra et, tudo certo? Para 2 carbonos é et. Se aparecer uma molécula com 3 carbonos, aí você vai colocar a palavra prop, beleza? Se aparecerem num desenho, né, numa molécula, 4 carbonos, qual que é a palavrinha que a gente usa? A gente usa but, beleza? E de 5 carbonos, não é que fica? De 5 para frente são os mesmos prefixos que você usa em matemática. Entende? Polígono com 5 lados chama de pentágono. Aqui é pente também. Pente, hex, hept, vai embora. Entendeu? Só é diferente para 1, 2, 3 e 4 carbonos que você tem os prefixos met, et, prop e but. Depois qual vem? Pente, hex, hept, oct e vai embora, tranquilo. Beleza? Esses são os prefixos comuns. Quando eu falo de infixo, aquela parte do meio, quais são os infixos que a gente tem que conhecer? Vamos lá. Existe um infixo que você chama de an. É quando que eu tenho que usar essa palavrinha an, professor? Quando a sua molécula tiver apenas ligações simples. Não pode aparecer nenhuma dupla e nenhuma tripla, apenas simples ligações. Beleza? Tranquilo? E se de repente surgir uma ligação dupla entre carbonos, como é que faz aí? Aí você tem que colocar a palavra em. Beleza? Em serve para qual situação? Para quando você tiver uma única dupla. Tem que ser uma. Vai ter moléculas que aparecem uma tripla, de repente, né? Então você vai usar qual palavrinha para isso? Você vai usar a palavrinha in. In é usado para quem tem uma única ligação tripla. Dá para ter várias? É possível. O mais comum é aparecer 2 duplas.
Beleza? E quando você tiver duas duplas, vai usar o quê? Vai usar a palavrinha dien. Beleza? Dien serve para o quê? Para quando você tiver duas ligações duplas entre carbonos. Professor, daria para ter duas triplas? É possível. Aí você chamaria de diin. Daria para ter uma dupla e uma tripla? Chamaria de enin. As duas palavrinhas juntas, tá bom? Então, quais são os infixos possíveis? An, em, in, de vez em quando surge o dien também. E outros que é possível, né? A última parte do nome chama-se sufixo. E o sufixo depende do quê? Qual função orgânica o negócio pertence, a substância pertence, entende? E a primeira função orgânica que você vai ver, inclusive já nessa aula, é chamada hidrocarboneto. E qual que é o sufixo para todo hidrocarboneto? É a palavrinha O, entendeu? Então essa palavrinha O você usa para qual função orgânica? Para uma função chamada de hidrocarboneto. Beleza? Qualquer hidrocarboneto, que você já vai ver o que é, vou dar até a dica. Substância que tem apenas carbono e hidrogênio, tá bom? Qual que é o finalzinho para o nome? O sempre. Beleza? O que mais que existe, professor? Tem uma super comum chamada de álcool. E como é que os álcoois terminam quando você vai dar o nome? Termina em ol. Então essa terminação ol, ela é usada para quem? Para os álcoois. Ou de certa forma para as funções hidroxiladas. Hidroxiladas quer dizer que elas têm OH, hidroxila, tá bom? Que outra classe existe? Tem aldeídos. E como que os aldeídos terminam seus nomes? Termina na palavra al, entendeu? Então, o sufixo para a função ou para a classe dos aldeídos é a palavrinha al, tá bom? Tem uma classe chamada de cetona. O nome já diz, né? A acetona que remove esmalte da unha, aquela coisa toda. Qual que é o finalzinho para essa classe? O final é a palavra ona, beleza? Ona é o sufixo característico de qual função? De uma função chamada cetona, beleza? Tranquilo? Outro sufixo bacana chama-se oico. E quando que a gente usa essa palavrinha oico? Quando o cara pertence à classe dos ácidos carboxílicos. Coloquei apenas algumas aqui, tá? Tem mais terminações possíveis. Eu falei para você das principais. Tranquilo? Então a regrinha para composto orgânico, ela é muito fácil, porque ela é única. Você vai usar esse padrão sempre. Olha para qual é o prefixo? Contar carbono. Certo? Met, et, prop, but. Se tiver 5 ou mais carbonos, usa os prefixos geométricos, pent, ex, e por aí vai. A parte do meio, chamado de intermediário ou infixo, depende do tipo de ligação entre os carbonos. Se não tiver nenhuma dupla, nenhuma tripla, somente simples. Palavrinha an. Se aparecer uma dupla, usa en. Se aparecer uma tripla, você usa in. Se aparecer duas duplas, usa dien. Aí a parte mais chatinha é a última, que você precisa olhar para uma fórmula e você vai aprender a reconhecer cada função dessa, entendeu? Tranquilamente. Se o cara for um hidrocarboneto, ou seja, uma substância que tem só carbono e hidrogênio, você vai usar o finalzinho O, tá bom? Se o cara for um álcool, vai ser ol. Se o cara for um aldeído, ele vai terminar em al. Se o cara for cetona, vai terminar em ona. Se for ácido, vai terminar em oico. Beleza? Dá para dar algumas dicas já para adiantar de leve. Hidrocarboneto é quem só tem carbono e hidrogênio. Como é que eu desconfio que alguém é um álcool? Sabe o que vai aparecer normalmente ligado num carbono saturado? Um OH. Isso é um indicativo de que ele é um álcool, tá bom? O aldeído, professor. O aldeído, na pontinha da cadeia, sempre tem um grupinho COOH. Entende? Apareceu isso aqui, é para você pensar que ele é um aldeído. Na hora de dar o nome, vai terminar em al. Outra função que existe chama cetona, não é? E como é que eu sei que uma substância é cetona? Para ser cetona, tem que ter esse grupinho aqui, ó, COO entre carbonos e por aí vai. Certo? A carbonila ou COO entre carbonos. Como que eu sei que alguém é um ácido, professor? Para o cara ser ácido, tem que ter isso aqui, ó, COO e um OH.
Tá bom? Apareceu esse grupinho, você chama ele de ácido e na hora que você vai dar o nome, aí você coloca o óico no final. Então a regrinha ela é muito tranquila, bem resumida, mas tudo que você pensa em orgânica está mais ou menos aqui dentro. Professor, se aparecer para a gente uma cadeia que seja fechada, usa as mesmas regras, mas na frente você coloca a palavra ciclo. Entendeu? Colocar essa observação aqui, ó. Para cadeias fechadas, qual palavrinha você acrescenta? Ó, coloca aqui mais a palavra ciclo. Acrescenta a palavra ciclo na frente do nome. Usa a mesma regrinha básica, que é prefixo, intermediário e sufixo. E no começo você coloca a palavrinha ciclo. Tudo certo? Tranquilo? A regrinha resumida está aqui. O que nós vamos ver agora? Essas funçõezinhas, uma de cada vez. E qual que é a função que nós já começamos a ver agora? A primeira funçãozinha bacana que nós vamos brincar chama-se hidrocarboneto. Beleza? Então vamos lá. O que é um hidrocarboneto? Super fácil de definir pelo próprio nome, né? Ó, hidrocarboneto são substâncias constituídas apenas por quem? Carbono e hidrogênio. Tá certo? Hidrocarboneto. Beleza? Então, os hidrocarbonetos, o que você tem que anotar sobre esses caras? São constituídos de carbono e hidrogênio apenas, mas ninguém pode aparecer, tá bom? Formados por carbono e hidrogênio. Só pode ter esses dois. O que mais, professor, que é legal você falar sobre os hidrocarbonetos? Como só tem carbono e hidrogênio, eles são apolares. Tá? O que significa ser apolares? Não se dão bem com água. Entende? Então, eles são compostos apolares. O apolar, na realidade, tem a ver com aquela soma vetorial, certo? Os vetores todos se anulam. Então, esses caras são apolares. Tem um jeito diferente de escrever o apolar. Você pode colocar o seguinte, que o vetor resultante em todas as suas ligações vai ser igual a zero. Isso significa o cara ser apolar. Mas quem é apolar não vai se dar bem com água que é polar, por exemplo, certo? Então você vai dizer o seguinte, que esses caras são insolúveis em água. Beleza? Só para curiosidade, quando tem vazamento de petróleo, óleo em geral, né, no mar, você concorda que forma manchas gigantes de petróleo, certo? Mancha por quê? Porque não dissolve. E por que são manchas que ficam em cima e não embaixo? É porque ele é menos denso. Beleza? Então, eles são insolúveis em água ou em qualquer solvente polar. Tudo certo? Essa é a terceira característica dos hidrocarbonetos. Tudo bem? Insolúveis em água. E como a gente obtém esses caras? Bom, uma das formas possíveis é através da destilação fracionada do petróleo. Beleza? Destilação. O que é uma destilação fracionada? É aquele processo que você aquece e vai retirando cada faixa de substâncias por diferenças de temperaturas de ebulição. O nome chique é destilação fracionada, beleza? Do petróleo. Destilação fracionada do petróleo. Tem algumas outras fontes para esses caras, professor? Tem algumas menos comuns, dá para colocar aqui, ó. Quais são outras fontes de hidrocarbonetos que não seja o petróleo? Dá para pensar num cara que ele pode ser encontrado em bolsões junto com o petróleo, que é chamado de gás natural, certo? Gás natural também é uma fonte de hidrocarboneto, tá bom? Existe uma forma de hidrocarboneto aí, de metano, por exemplo, através do gás do lixo, ou biogás, vamos dizer o nome mais bonito, né? O biogás também fornece hidrocarbonetos, tranquilo. Onde mais nós podemos retirar hidrocarbonetos? Um negócio chamado de xisto. Beleza? O que mais? Dá para colocar aqui madeira.
Dá para citar algumas formas de carvões minerais, entendeu? Carvão mineral também é uma fonte de hidrocarboneto. Beleza? Então, o principal que você mais fala é o petróleo, realmente. Mas dá para você tirar hidrocarbonetos de outras fontes. Tudo certo? Esses itens sobre o petróleo, tranquilo? De boa? O que é importante lembrar? Tem carbono e hidrogênio, é muito fácil. Se é apolar, não se dá bem com água. Para obtê-los, dá para ser através da destilação fracionada de petróleo, dá para ser extraído através de gás natural, biogás, xisto e tudo mais. Tranquilo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver as subclasses que tem dentro do hidrocarboneto, que são nomes pra caramba, quer ver? Então nós vamos dividir assim. Nós vamos começar falando sobre os hidrocarbonetos, eu gosto de abreviar ele assim, tá bom? HC, hidrocarboneto. Vou falar daqueles que são alifáticos. O que essa palavra alifático significa? Hidrocarbonetos de cadeias abertas. Beleza? Então é uma classezinha de hidrocarbonetos. Beleza? E quais são os nomes que existem aqui? Bom, é o seguinte. Tem uma subclasse que você chama de alcano. O que é um alcano, professor? Alcano é um cara que tem cadeia aberta e se tem an, é porque só tem ligações simples. Beleza? O que mais que existe? Tem substância com cadeia fechada, desculpa, com cadeia aberta, mas que tem dupla. Eu vou chamar isso de quê? De um alceno. Tem substância que tem a cadeia carbônica aberta, mas tem uma tripla. Chamamos de quê? Chamamos de alcinos. Faz sentido? Dá para lembrar da regrinha da aula, né? An, em, in. Dá para ter duas duplas? Lógico. Que nome que a gente vai usar? Nós vamos usar o nome de alcadienos. Beleza? Tem sinônimos para isso, professor? Tem sim. Vamos lá? Quais são os sinônimos? Alcanos são substâncias de baixa reatividade, que você pode chamar também, então, de parafinas. Alcanos ou parafinas ou compostos parafínicos, é na mesma, tá bom? Os alcenos têm sinônimo? Sim, você pode chamar os alcenos de compostos olefínicos. Ou pode chamar simplesmente de olefinas. Por que esse nome estranho, olefina? Porque quando os alcenos reagem com cloro, por exemplo, com HCl, pode formar óleos finíssimos. Essa é a ideia. O que é alcino? São os compostos chamados também de acetilênicos. Por que esse nome é acetilênico? Porque o alcino menor que existe é exatamente aquele que tem nos maçaricos, que a gente chama de acetileno. Tudo certo? Beleza? E o alcadieno, o que é isso? É um cara que tem cadeia aberta, duas duplas. Tem um outro nome diferente? Tem um nome simples. Olha que fácil. Você pode chamá-lo simplesmente de dienos. Beleza? Tranquilo. Professor, dá para subdividir mais isso ainda? É possível. Você quer ver um negócio? Vou perder um tempinho aqui e falar sobre quem? Sobre os alcinos. Tá, o que tem de legal nos alcinos? Anotem lá, ó. Os alcinos, você pode dividi-los em dois grupos. Existem alcinos que têm a tripla ligação, lembra? In é tripla, né? Tem alcinos que têm a tripla exatamente na ponta da cadeia. Esse você chama de um alcino verdadeiro. E esse cara, em algumas reações, pode ter um caráter ácido, inclusive. Tá bom? Verdadeiros. E tem alcinos que têm tripla fora da extremidade. Então você vai chamar esse cara de um alcino de que tipo? De um alcino falso. Tranquilo por enquanto? Beleza? Alcinos falsos. Verdadeiro quando é na ponta. Falso quando é fora da extremidade. Beleza? Tranquilo? Quem mais que tem classes que dá para subdividir de novo aqui? Os dienos. Beleza? Os dienos. O que são dienos, professor? Os caras que têm duas duplas. Correto? E esses caras que têm duas duplas, dá para você dividir de que jeito agora? Olha os nomes possíveis. Existem dienos que têm as duas duplas coladas uma na outra, vizinhas, vamos dizer assim. Então eu vou chamar de dienos do tipo acumulados. Beleza?
que pode ser chamado também de um dieno do tipo alênico, acumulados ou alênicos. Pode ser que os dienos tenham ligações duplas alternadas, dupla, simples, dupla. É um dos mais importantes que existem. Aí você vai chamar esse dieno de um dieno do tipo conjugado. Quando que ele é conjugado? Quando tem dupla, simples, dupla, de maneira alternada. E se as duplas, professor, as duas duplas estiverem longe? Aí você vai chamar simplesmente de dienos do tipo isolados. Tudo certo? Então, atenção para essa subclassificação que a gente colocou, né? Os alcinos se dividem em verdadeiros ou falsos, os dienos se dividem em acumulados, conjugados ou isolados. Então, um negócio legal para acrescentar aqui, sabe o que que é? Cada classe dessa que eu coloquei no quadro tem uma fórmula geral única, vale sempre. Como é que é essa fórmula geral? Os alcanos têm essa formulinha geral, olha, CnH2n mais 2, entende? Todo alcano vai ter número de hidrogênios que vale o dobro dos carbonos mais 2. Vamos chutar um exemplo. Um alcano com 80 carbonos. Quantos hidrogênios ele tem? 80 vezes 2, 160. Com mais 2, 162. Entendeu? Obedece a esse padrão sempre. E os alcenos? Como é que é a fórmula geral para eles? CnH2n. Opa, o número de hidrogênio é só o dobro agora. Tá bom? E os alcinos, como é que fica? Os alcinos têm fórmula Cn e o que mais? H2n menos 2. Então, o número de hidrogênios é o dobro dos carbonos e desconta 2. E os dienos? Idem, mesma coisa. Os dienos também têm fórmula Cn, H2n menos 2. Bom, todos esses nomezinhos que surgiram aqui foi para quem? Para os hidrocarbonetos alifáticos. Faltou o que para fechar? Faltou os hidrocarbonetos cíclicos. Entendeu? Hidrocarbonetos cíclicos. Que como assim? Aqueles caras que têm cadeia fechada. Entendeu? Beleza? Hidrocarbonetos cíclicos. E eu falo, agora é bem mais simples, são bem menos nomes, tá bom? Vamos lá. Quais são esses, professor? Tem uma classe que você chama de cicloalcano ou que você pode chamar simplesmente de ciclanos. O que é um ciclano? Só tem ligações simples, mas é fechado. O que mais que existe? Tem uma classe chamada de ciclenos. O que é um cicleno? Bom, ele tem dupla, mas é fechado. Beleza? Uma outra que é legal comentar aqui chama-se arenos. Arenos? O que seria arenos? Se começa com AR, é para lembrar de coisas aromáticas. Entendeu? O benzeno da vida, aquele benzeno com aquele hexágono perfeitinho, com a bolinha dentro, certo? Aqui estão as três principais classes dos hidrocarbonetos cíclicos. Tem formulinha geral para eles? Tem. Bem fácil. Como é que fica? A dos ciclanos coincide com a dos alcenos, ou seja, CnH2n. A dos ciclenos coincide com a dos alcinos, ou seja, CnH2n menos 2. E os arenos, professor? Esses não têm fórmula geral que vale para todos. Rapidinho, só um exemplo para fechar. Se eu desenhar para você o tal do benzeno. Benzeno, que é o principal anel aromático que a gente estuda, ele é isso aqui, ó. Fechou? A fórmula molecular para ele, sabe qual que é? C6H6. Percebe que o número de hidrogênios é exatamente o mesmo de carbono. Beleza? Se eu tentar desenhar para você um hidrocarboneto aromático diferente, você vai perceber que a fórmula não bate. Não tem a mesma relação. Vocês querem ver? Essa substância aqui, presente na naftalina, você chama de naftaleno. Tá, mas qual que é a fórmula geral para isso aqui, professor? Esse negócio aqui tem fórmula C10H8. Olha para a relação entre o número de hidrogênios e carbono. Percebeu que não é a mesma? Não é a mesma relação? Aqui o número de H é o mesmo de carbono. Aqui já é 2 a menos, ou seja, não tem uma fórmula única que vale para os dois arenos. Por isso que eu risquei aqui, não tem uma fórmula geral padrão única. Tudo certo, galera? É isso aí, valeu!